sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Olha só, eu quero falar com você sobre Águia ou Galinha. Quem é você? Talvez você fale, mas falar sobre esse livro, por quê? Porque ele é campeoníssimo. Tem mais de 21 milhões de exemplares vendidos, é da Curva A dos supermercados BH e de todas as livrarias onde ele está exposto. Este é um livro que é um divisor de águas na vida de muita gente. Adquira, presenteie e transforme. Use o livro como instrumento de transformação na vida de quem você ama. Então, fica a dica. Se você está curtindo os podcasts que a gente está colocando aqui no canal da TV JET, por favor, comenta, curte e compartilha. E se inscreva no canal da TV JET. O convidado de hoje, ele tem uma extensa formação na área de humanas, a busca pela excelência no atendimento ao cidadão, treinamento em relacionamentos, cerimonial e etiqueta. Ele foi agente de segurança, auxiliar especializado, supervisor na seção de serviços gerais, supervisor na seção de bem-estar. Ele é bacharel em administração, ele é atendente social, especialista em dependência química e muito mais. Nós estamos falando do pastor Vicente Catalano. Ele está aqui conosco e bem-vindo, pastor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim participar com vocês aqui do podcast. E estou aqui à disposição para a gente bater um papo a respeito daquilo, as maravilhas que Deus operou na minha vida, né? E pode operar na vida de qualquer um, basta querer. Porque com Jesus o querer é poder, né? Então, legal. Onde que o senhor nasceu, pastor? Nasci em Belo Horizonte mesmo. Sou nascido e criado aqui no bairro Aeroporto, da Pampulha. Pertinho? Pertinho, perto da Getsemane aqui mesmo. Casado? Casado. Pai da Esther. E avô? Avô do Maico, Daniel e Samuel. E o meu genro, que eu amo muito, é o Valdinei. Olha que legal aí, Valdinei. Tá com moral com o sogro, hein? Pastor, o senhor falou que começou muito cedo na dependência química. Começou usando o cigarro tradicional. Sim. Como que foi isso? Comecei com 11 anos de idade. Tinha um inquilino que morava na nossa casa, na Casa dos Fundos. E o inquilino fumava. E eu, já com 11 anos, já saindo do grupo escolar, entrando para admissão ao ginásio, achava aquilo bonito, o homem ficar soltando fumaça e tal. E ele jogava o topo do cigarro fora. Eu ia lá, pegava, fumava. E ali comecei a gostar, né? E quando não tinha o cigarro mesmo normal, a gente pegava aquele estalinho de chuchu seco na cerca e fumava, aquela coisa de criança. Mas de brincadeira? De brincadeira, mas já querendo, né, querendo ser igual adulto, né, vamos dizer assim. Aí, e dali comecei mesmo a comprar massa de cigarro, comecei a trabalhar fora. E trabalhando fora, o primeiro emprego meu foi de engraxate no aeroporto da Pampulha. Tinha eu e um colega meu, chamava César. Nós dois tínhamos lá 2 cadeiras de engraxate. Quando terminava o serviço, meio-dia, a gente subia, passava no bar para tomar um refrigerante, e aí começamos a abrir, jogar uma sinuca, aí começamos a abrir uma cervejinha para tomar, e começou aquela vontade de cada vez progredir mais na questão do experiências novas, né? Que eu estava na infância, ainda estava na pré-adolescência, né? Com 12 anos. E aí comecei a aprofundar no caminho das drogas. Depois vim ter contato com a maconha, cocaína, chegando até a tomar picada na veia e tudo isso, cheirinho da loló. O senhor falou que um abismo chama outro abismo. É o que a palavra de Deus diz, né? Que um abismo chama outro abismo, o fragor das suas catadupas, né? Então, quer dizer, uma coisa ruim vai sempre atraindo a outra, né? E eu embarquei nessa, na bifurcação da vida, na idade da razão, eu pendi para o lado ruim. Né? E como é que foi? As consequências disso? As consequências foram drásticas, né? E com isso eu passei, depois que eu viciei mesmo em droga, no afã do meu pai no afã de me retirar dessa situação, para mim não ir preso muitas vezes, que aí que a gente começava a aprontar, a brigar, aquela confusão toda, ele me levava para o hospital psiquiátrico. Hospital psiquiátrico? E com isso eu fui internado no Galba Veloso, que é o hospital que é da triagem, de ali encaminha para outros hospitais, né, para o tratamento mais demorado. Aí fui internado 8 vezes lá, 2 vezes na Clínica Pinel, que hoje não existe mais. Não existe mais, né? No Hospital Casa de Saúde Santa Clara,
Porque ele confundia dependência química com problemas psiquiátricos? Porque naquela época eles achavam que aquilo ali era uma questão do vício, era uma questão mais psiquiátrica, né? Um distúrbio psiquiátrico. Então eu fui por esse caminho, considerado como louco, cheguei a tomar o eletroconvulsoterapia, que é o choque na cabeça, né? Tudo isso, passei por isso, porque eu não tinha nada de loucura. E naquela coisa toda de meu pai querendo me ver livre daquilo, sempre ele me encaminhava para lá. Ou seria para lá, ou muitas vezes para ser preso. Como eu fui muitas vezes preso no depósito da Lagoinha, no DOPS, na divisão de tóxicos entorpecentes. Tudo isso acarretou só prejuízo na minha vida. Isso muito jovem. E como é que foi o momento de ruptura? Quando aconteceu assim, acabou? Aconteceu depois de eu dar muito desgosto para meus pais e minha mãe. Minha mãe, eu sempre, às vezes, vinha na igreja, era antes da fusão da Batista do Aeroporto com a igreja do Universitário, que aí nasceu a Getsemane. O pastor Rafael sempre me visitava. Minha mãe era membro da Lagoinha, depois ela passou para a igreja Batista do Aeroporto, antes da fusão aqui da Getsemane. E aí o pastor Rafael, que era o pastor, e ele ia lá sempre me visitar a pedido da minha mãe, pregava muito para mim, foi um dos primeiros que eu tive contato com a palavra de Deus, foi através do pastor Rafael. E aí o pastor Rafael foi embora para a missão mundial, né, no navio Logos e Doulos, aqueles navios que ele percorreu o mundo todo pregando, veio o pastor Jonas. Na época do pastor Jonas eu converti. Jonas Neves. Que aí eu já não aguentava mais de tanta confusão que eu estava arrumando, desgosto meu pai e minha mãe. Aí minha mãe me convidou para ir no culto da Sociedade da Senhora na casa da irmã Augusta, aqui na rua Aureliano Lessa, no bairro Indaiá. Aí eu fui naquela noite, 2 colegas meus me acompanhando, estava até com baseado, tudo no porta-malas do carro, que eles ofereceram para me levar a mim e a minha mãe para o culto, né? Aí, quando nós chegamos lá, ele falou, não, vamos deixar sua mãe, ele combinou comigo, eles falaram, querendo combinar comigo, vamos deixar sua mãe lá e vamos falar que vão abastecer o carro, a gente volta aqui, pega ela e tal, mas a gente sai aí, dá um rolê aí, queima um baseado e volta. E eu falei, não, hoje eu vou atender minha mãe, que eu já estou cansado de dar desgosto para ela e quero ficar aqui hoje. Então, aí eles ficaram também, acabou que eles ficaram também. E aí, no final da oração, aí tinha a irmã Alvina, a pastora Maria Geralda, minha mãe, a irmã Zélia, que era a sogra do pastor Jonas e tudo. Na hora da oração, convidaram, se tinha alguém com problema, ele quisesse dar um passo à frente para a oração. Aí eu fui o primeiro e único naquela noite. Os meninos não foram? Não foram, eles não foram. Aí eu ajoelhei, as irmãs oraram e falaram em língua, aquela coisa toda. E eu, quando estava de olhos fechados, eu vi uma bola pequenininha, parecendo uma bolinha de fogo, assim. Ela foi crescendo e eu de olho fechado e as irmãs orando. E quando a bola foi crescendo, tomou conta da sala. Quando eu abri os olhos e fiquei em pé, eu já estava totalmente, senti ali a libertação na mesma hora. E aquela noite foi pregado João 3, Jesus falando para Nicodemos sobre o novo nascimento, né? E ocorreu comigo ali naquela noite o que a palavra tinha sido pregada. Aí, abri o coração, fui lá, ajoelhei, minha vida mudou, transformou. Como diz lá em Coríntios 15, 7, né? Que fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas é raro uma pessoa largar a dependência desse jeito, né? Totalmente no mesmo instante. É raro. Normalmente tem que passar por causa de recuperação, aquela coisa. Eu não. Aí o pastor Jonas foi lá, me aconselhou, que eu tinha convertido e tal, né? E deu todo o apoio, ia lá sempre me visitar. Falou, Vicente, fica dentro de casa 5 dias, não sai para nada, se precisar de ir no bar para comprar alguma coisa, pede o seu irmão, o Toninho Catalano, né, que é o meu irmão, ele vai para você, para evitar o contato com seus colegas antigos, não que você seja melhor do que ele, mas para evitar você ter uma recaída e tal. Aí eu ouvi o conselho, por isso que o provérbio fala que a gente tem que ouvir o conselho bons, né? Ouvi o conselho e realmente fui liberto, não precisei passar por causa de recuperação nem nada. Até tentei no terceiro dia ir lá, comprei um cigarro picado, quando eu voltei, tirei um trago no cigarro, começou a ferver dentro das minhas veias, parecendo que estava uma formiga andando por todas as minhas veias. Aí Deus me mostrou que realmente eu estou liberto. Aí nunca mais. E aí depois que veio os colegas insistindo, né, e coisa que nunca apareceu um pacote, um celofane de cigarro cheio de maconha de graça, sempre tinha que dar um jeito para comprar e tudo, mas aí o inimigo das nossas vidas se levanta, mas... Levanta para cair, né? Levanta para cair, comigo não teve vez, não. Amém. Me conta, então, livre dos vícios, salvo em Jesus Cristo... Como é que foi? Aí vai trabalhar, vai procurar uma profissão? Aí minha mãe também
ela querendo me ver cada vez melhor, ela desfez um imóvel que ela tinha, uma herança que ela recebeu, e montou uma oficina de serralheria. Aí eu aprendi o ofício de serralheria. É tanto que aquelas igrejas, todo dia quando pastor, depois já foi a gestão do pastor Jorge Linhares, né, que ele já veio cuidando de mim naquela época, aí eu fiz todo aquele serviço de serralheria da igreja do templo antigo lá, e foi eu e meu irmão, e nós que fizemos lá na nossa oficina. E minha mãe não se continha de alegria, né? O primeiro basculante janelinha que eu aprendi a fazer, foi a minha primícia lá para a Igreja Batista do Aeroporto, quando era o pastor Rafael. Então, aí depois disso... Então, quer dizer, recuperação plena, serviço na obra. Plena. E a partir daí eu envolvi, aí o pastor Jonas foi para a missão no Amazonas, né, com o pastor Rosivaldo de Araújo, e veio o pastor Jorge, aí comecei a trabalhar junto com o pastor Jorge, desde a fundação lá, e o pastor Jorge, de repente, né, terminou a igreja toda, e depois comprou os lotes aqui, já passou por aqui. Então o senhor conhece a história da Igreja Batista Getsemane o tempo todo? Pilares, todos lá nós ajudávamos, fazia mutirão para fazer, encher de cimento, de concreto, tudo. O senhor tem um livro publicado, Se Pois o Filho Vos Libertar. É um pouco do testemunho? É o testemunho, todo ele. Não todo, porque no dia a dia Deus vai acrescentando mais, mas foi até quando foi editado, parece que 2016, e agora eu até estava conversando com você para fazer a segunda edição dele e atualizando mais algumas coisas que eu esqueci de colocar também, né, que eu acho que eu julgo importante, né? Isso. Está mudando para os Estados Unidos. Agora eu já legalizei lá, minha esposa está legalizando, já temos o green card, né? E Por que, pastor? O senhor tem uma história de superação, de carreira bem-sucedida aqui no Brasil. O que motiva a sair do Brasil nesse momento? Eu sempre gostei de coisa nova, sempre fui atirado, nunca gostei de ficar acomodado, né? E um dos sonhos meus era conhecer os Estados Unidos. Aí, até tanto que eu fui, quando eu era funcionário público federal, eu pedi ao juiz lá, o diretor do foro, uma licença de vencimento. Naquela época a gente tinha essa prerrogativa. E 3 anos, ele me concedeu 3 anos, eu fui com minhas 2 filhas para lá. Gostei, fui lá, peguei uma férias, 40 dias de férias, fui lá para conhecer sozinho. Gostei muito, aí vim pedir a licença de investimento e levei minhas 2 filhas. E aí eu gostei, nós acertamos tudo lá, mas aí só que minha filha veio a falecer com câncer no pulmão, mais velha, com 23 anos. Muito jovem, né? Muito jovem. E eu estava até disposto a nem voltar para a Justiça Federal e ficar com elas lá, né? Mas aí eu voltei para continuar o tratamento dela aqui. Ela veio a falecer no dia 17 de julho de 2007. E aí eu falei, bom, já que eu voltei, eu vou terminar na justiça, aposentar, depois eu volto para lá. E minha outra filha mais nova resolveu ficar lá, que ela se adaptou lá bem. Aí, quando eu terminei aqui a minha aposentadoria, né, aí eu fui para lá em 2018, aposentei em 2018, e entrei com processo lá de residência permanente. E agora já saiu? Estou com green card e ano que vem eu já vou jurar a bandeira lá para tornar cidadão. Aí eu posso vir aqui, ficar 1 ano, 2, aí não importa. Não tem problema mais. Jurar a bandeira. Então vai se tornar cidadão lá. Cidadão. E o momento brasileiro? O que o senhor pensa disso? A coisa está caminhando muito difícil, né? Eu tenho fé em Deus que vai mudar, muito em breve, mudar para melhor, né? Porque ninguém não está aguentando a situação que está, não tem jeito, né? Os ataques à família, né? Essa violência gratuita contra as crianças, né? Não tem condição, né? Isso é uma coisa aí temporária. Eu tenho certeza que Deus está no controle e vai melhorar. O senhor falou que dá uma palestra sobre dependência química, mas também sobre reintegração? A palestra que eu dou chama tratamento da dependência química. Reinserção social ou reintegração de posse do ser. Opa, então, super bom o tema. E eu depois converti, apesar de não ter passado por casa de recuperação, eu sempre trabalhei, inclusive quando tinha a Getsemane, o pastor Jorge, nós tínhamos a casa de recuperação, clínica, né? Com o pastor Carlos, né? E que até falecido hoje. Mas aí eu sempre trabalhei nessa área. E aí eu estou procurando desenvolver cada vez mais nessa questão, né? E fiz essa palestra, tem uma apresentação, um PowerPoint, e que depois eu quero até ver se transforma em livro também. Mas assim, qual que é a diferença? Você está falando de... Por que é reintegração ou retomada de posse do ser? Sim, a reintegração social é o que muitas casas de recuperação preocupam em pegar o drogado, o drogadito, né, o viciado, e
trazer para o meio social, convívio social. Mas o convívio social, a sociedade está podre, né? Nós estamos vivendo aí, a situação no Brasil, pelo menos hoje, não tem como trazer para a sociedade. Qual sociedade? Que sendo que as escolas estão sendo atacadas, pregando cada absurdo para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. E a Bíblia fala na reintegração de posse do ser, é um termo até jurídico, que fala quando a pessoa invade ou perde uma propriedade, aí a pessoa entra com a ação, vai lá e reintegra a posse e tira aquela pessoa e torna a tomar o que é dele. A mesma coisa conosco, a reintegração de posse do ser é a gente resgatar aquele livre-arbítrio que Deus nos deu. Porque eu tinha o livre-arbítrio, mas usei ele mal. Eu usei na bifurcação, quando eu cheguei na idade da razão, meu livre-arbítrio, eu fiz a má escolha e tive as consequências. Então, essa reintegração de posse do ser é ser verdadeiramente livre. Exatamente, ser verdadeiramente. Aceitar, né? Aceitar os ensinamentos, o fundamento. Quando eu fiz até o curso de pós-graduação na PUC, eles me chamavam de fundamentalista. Foi com muito prazer, porque o meu fundamento é a palavra de Deus. Foi ela que me libertou e eu estou aqui exatamente para ver se vocês que são aqui da PUC têm algum outro caminho que não seja Jesus para libertar, como aconteceu comigo. Aí eles ficavam, e era psicólogo, só pessoa da área humanas também. Quando o senhor dava o testemunho, eles acreditavam ou duvidavam? Acreditavam, todos eles. Alguns ficavam com um espírito de zombaria e tal, né? Inclusive tinha até um padre também fazendo o mesmo curso comigo lá, pós-graduação, mas um senhor até muito bacana, a gente trocava ideia, mas tinha muitos lá que não acreditavam, mas eu também não estava preocupado com isso, mas no final das contas eu vi que não tinha lá, era mais uma coisa que, na verdade, libertação mesmo, só em Jesus Cristo, né? Não existe outro. Hoje está se falando muito de reformar a palavra, reescrever a Bíblia, atualizá-la. O senhor acha que precisa? O senhor que vive a palavra, que experimenta? A Bíblia é o livro mais atual e o mais antigo e o mais atual, né? Então, o que vai acontecer daqui não sei quanto tempo já está profetizado. Nós estamos sentindo, vendo as profecias se cumprindo, cada uma delas, não tem como. A palavra de Deus é intocável, né? A palavra fala que ele acrescentar acrescentar ou tirar, ele vai pagar por isso. Então, a palavra de Deus é a palavra, né? Verdade. Tem muitas versões, muitas opções, mas é para que a gente conheça melhor, exatamente, né? Não para mudar nada, não precisa de atualização. Nada, nenhuma. E como que o senhor vê hoje? O senhor que teve uma mãe que orava, uma mãe que intercedia, uma mãe que buscava ajuda, como que o senhor vê hoje essa desintegração da família, essas estratégias satânicas para desconstruir a base da sociedade? Isso aí são vários planos do diabo para isso, né? O espírito de pertencimento, por exemplo, uma pessoa, né? O adolescente, por exemplo, quer pertencer a um grupo. Se aquele grupo faz uso de droga, ele não usa, ele fica marginalizado, ele sai fora. Ou então desavença dentro da família, briga de pai, mãe, né, divórcio, essa coisa toda. Tudo isso vai afetando. Então, a estratégia do diabo é essa mesmo. E agora, com mais incidência ainda, né, depois que entrou nessa virada de ano ainda, piorou a situação. Mas, é aquilo que eu falei, eu tenho certeza que Deus está no controle e tudo vai retornar à normalidade muito em breve. Amém. Muito em breve. Violência contra a criança e adolescência está cada vez maior e também contra as mulheres, mas não do jeito que a mídia mostra. O que a gente pode fazer para evitar que a nossa infância esteja tão desprotegida? É homeschooling? É pôr para dentro da igreja? O que o senhor vê sobre isso? É o diálogo em casa, né? Porque é em casa que as crianças aprendem, né? A educação, como diz o ditado antigo, vem do berço. Do berço. Né? Então, o conhecimento é na escola, mas a educação é em casa, né? Então, é o amor dos pais que tem que ser demonstrado, né? De estar sempre com o filho ali, nas aflições e tudo, para não deixar que chegue um traficante, um outro, e vai lá e adote o filho dele e conduza para o caminho da perdição, né? Então, o que eu sempre falo é isso, é amor. Então tem que fortalecer a família. Fortalecer a família. A família é a célula máter da sociedade, né? É onde que tudo acontece, né? Então, o senhor concorda quando o povo diz que a figura paterna está perdendo força? Sim, está perdendo força, porque são muitas as ofertas, né, do nosso inimigo e muitos engodos, né? É o que a Bíblia fala, que a gente tem que ser simples como as pombas e astuto como a serpente, né? Porque são muitas ofertas e a palavra de Deus a gente tem que dar atenção e levar a sério, conforme diz o Salmo 1, né?
Bem-aventurado o varão que não anda segundo, e medita de dia e de noite na palavra, no versículo número 1. Então, meditar é diferente de ler, né? Meditar, a gente lê e procura fazer aquilo. Se a gente estiver numa situação, numa aflição, a gente vai lá e busca socorro e recorre à palavra de Deus e sempre. Leitura não, leitura a gente lê um livro, lê uma revista, lê uma manchete e tal, fica por ali mesmo. É só informação e acabou, né? Agora a palavra de Deus é vida, né? Então Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus precisa ser praticada, né? Praticada. Se ler, isso que é o meditar, né? Meditar. Meditação é você ler, como diz, engolir, ingerir ela, aí ruminar se precisar, né? Nas horas das aflições, então, e recorrer a ela e ler de novo. Eu agora estou terminando de ler a Bíblia toda, só falta agora os profetas menores, é bom demais, a gente viaja, a gente cresce espiritualmente, não tem coisa melhor do que a palavra de Deus. Amém. Dizem provérbios que é remédio para o nosso corpo e para a nossa mente. Né? Bom, de Bíblia, hein? Sabe citar bastante coisa. Me conta, quais os projetos? Mudar para lá? Continuar o ministério, só descansar? Qual que é o objetivo da aposentadoria? Lá eu sou membro da Rival Church for the Nation, o pastor Sérgio Correia e a pastora Ediane, e aí eu penso em ficar por lá e também trabalhar na obra. Estou trabalhando na obra lá, no local que eu trabalho, lá também, nos Estados Unidos não pode ficar parado. E eu antes de ser funcionário público federal, eu fui serralheiro aqui no Brasil, aprendi a soldar, e lá eu trabalho na área na Southeast Reeling Companhia, que é uma companhia que mexe só com estrutura metálica. Então, quer dizer, a primeira profissão pode ser a última também. Também, né? E em que momento entrou o ministério na sua vida? Foi aqui na Getsemane que eu comecei a trabalhar na Beneficência Social. Aqui também eu trabalhava como diretor de Beneficência Social e junto com o pastor Uremar e todos, né? E foi aí que eu comecei a dedicar minha vida mais ao público, às pessoas, contato com as pessoas e tudo, e gostei muito. E fui aprofundando, e é o que eu mais gosto de fazer, é isso. Amém. Tanto na Justiça Federal, aqui, lá nos Estados Unidos, onde eu estiver, sempre dou atenção às pessoas, né? Ouvir é muito mais importante do que a gente falar, porque às vezes você precisa de ouvir a pessoa e não falar. Mas nós estamos ouvindo muito mal ultimamente, não estamos, não? Sim. E o que pode fazer para a gente melhorar, ser bom ouvinte? A base é a palavra de Deus, a palavra de Deus. A gente sempre, a palavra de Deus é tudo para nós. Uma curiosidade depois da sua fala. Então, começou como serralheiro, depois foi para a justiça, ficou como funcionário público, mas e ao longo dos anos, não perdeu a prática? Porque continuou praticando a serralheria? Não, porque é como andar de bicicleta, a gente não esquece, nunca esquece, né? Não? Não esquece, não. Na Getsemane, eu fazia janela, porta, grade, tudo, a gente só vai cada vez aperfeiçoando mais, mas o que aprendeu fica, pelo menos comigo, né? Não mudou a tecnologia? Não, lá é bem melhor a questão do equipamento, essas coisas todas, né? E aqui também eu sempre comprava uma máquina nova, uma coisa, e ia atualizando, né? Mas a gente... E tem um recado para os jovens, né? Não só as profissões modernas, mas aprender todas, né? Mais de uma, inclusive. O saber não ocupa lugar, né? Então, verdade, falo isso sempre. Não ocupa lugar. Por exemplo, na época eu tinha a serralheria e tal, eu fiz um curso, antes de ser serralheiro, eu fiz um curso na Escola Técnica Federal, lá na Avenida Amazonas, que eu nem sabia que um dia eu iria precisar disso, sobre polegada, né, as divisões da polegada, interpretar desenho mecânico, desenho civil, construção civil. Aí é tudo que eu estou tendo lá hoje, trabalhando lá, foi nesse curso que eu nem sabia que um dia iria precisar. Então, quer dizer, o saber realmente não... Mas reteve o conhecimento? Retive o conhecimento, domina as divisões de polegada. Não faço ideia do que você está falando, pastor. Quer dizer, o conceito... Porque aqui é metro, né? O sistema métrico nosso aqui é metro, né? Centímetro, milímetro, né? Decímetro, lá é polegada e as divisões da polegada. Então, até eu fico me perguntando por que uma TV é medida por polegada, por que não fala quantos centímetros tem esse negócio, né? É porque normalmente metodologia de métrica dos Estados Unidos, né? Normalmente. Mas o mundo todo usa o metro, só lá que usa polegada. Não, é o contrário, quase que o mundo todo é polegada. No Brasil que usa o metro. Meu Deus. Complicamos a nossa vida, a nossa própria vida.
E Pastor, pior que polegada, para complicar, é fração, não é número inteiro, é 1/4, 7/8. ai, meu Pai Celeste. Mas tudo isso é fácil da gente O povo que é bom em português não vai me dar muito bem com isso, não. Pastor, a gente está quase terminando. Mas fala aqui para o pessoal que acompanha o senhor, qual que é a sua motivação, que recado que o senhor quer deixar para eles, esse tempo novo na sua vida. O senhor falou que gosta muito de mudança, de novidade. Deixa um recado e fala que não vai embora do Brasil definitivamente também, né? O que eu sempre falo, eu cito Filipenses 3,13. Paulo fala, não que eu haja já alcançado, mas uma coisa eu faço e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a gente carregar o passado, as coisas de ruim que aconteceu, é muito pesado. A gente tem que cortar o cordão umbilical com o passado e viver as novidades que Deus tem para nós. Hoje é como diz lá em Deuteronômio, que se a gente obedecer a palavra de Deus, as bênçãos correrão atrás de nós. Eu não me preocupo com bênção, porque muitas vezes a pessoa está preocupada com bênção, recebe a bênção e sai, desvia até da palavra. Até com a bênção que ele pediu, se ele receber, sai. Então, se a gente estiver no propósito de Deus, é o que está em Deuteronômio, as bênçãos que vêm correndo atrás de nós, como tem sido comigo, é a realidade da minha vida. Graças a comigo, meus familiares. Deus mudou sua história. Mudou minha história da água para o vinho, como diz a palavra de Deus. Igual na boda de Caná da Galileia, que Jesus transformou água em vinho, ele fez na minha vida. Glória a Deus. Amém. Então, esse foi o pastor Vicente Catalano. Como você pôde observar, o testemunho dele é impactante. Milagres foram operados na vida dele. Então, por favor, assista, curta, comenta, compartilha, porque esse testemunho precisa chegar a pessoas que estão desesperançadas. E você sabe, até o próximo podcast aqui da TV Jet. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço a oportunidade, que Deus possa abençoar a pastora Priscila e o pastor Jorge Linhares e toda a igreja de Sema. E até breve. Até breve, se Deus permitir. Não vai embora do Brasil assim sem data para voltar, não, viu? Ok. Muito obrigado. Obrigada, gente. Deus te abençoe. Amém.